sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa, comigo, Linda Carvalho, mais uma semana aqui trazendo conteúdo para que você cuide mais da sua saúde, tenha mais qualidade de vida. Bom, neste episódio a gente vai voltar a um tema que inclusive já foi abordado em outro momento aqui no Sem Contraindicação, mas ele é tão importante, minha gente, tão importante para salvar vidas que a gente decidiu trazê-lo novamente aqui para a conversa. O tema é doação e transplante de órgãos. O Brasil, inclusive, é referência mundial, né, na área de transplantes, tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Em números absolutos, o nosso país é o segundo maior transplantador do mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos. E aqui na Paraíba, o Hospital Alberto Urquiza Wanderley, né, a unidade de alta complexidade da rede própria da Unimed João Pessoa, é referência em transplantes de coração, fígado e rim. E foi o primeiro do estado a realizar esses procedimentos. Embora o Brasil ocupe essa posição de destaque, vamos dizer assim, de acordo com o Sistema Nacional de Transplantes, aproximadamente 78 mil pessoas estão na lista de espera por transplantes de órgãos aqui no país. O número é considerado alto e hoje aqui comigo meus convidados vão explicar quais são os fatores que colaboram, que contribuem para essa situação. Então eu recebo aqui hoje para esse bate-papo Dr. Cássio Virgílio, cirurgião do aparelho digestivo e coordenador de transplantes do Hospital Alberto Urquiza Wanderley, que vem aqui ao Sem Contraindicação pela segunda vez. Seja bem-vindo, Dr. Cássio. Muito obrigado, Linda. É sempre um prazer contribuir e tentar trazer educação em saúde para a população, principalmente num tema tão importante que deixa de ir além da saúde e ultrapassa a área social, a área humana, a área emotiva, porque lidar com doação é realmente uma coisa fantástica. Os resultados, as experiências que a gente tem fazem nos aproximar mais de Deus e do ser humano. Verdade. E aqui conosco também para esse papo, a Rafaela Carvalho, ela que é enfermeira e diretora-geral da Central de Transplantes da Paraíba, está aqui conosco pela primeira vez. Seja bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada, Linda, por essa oportunidade, por estar compartilhando aqui esse espaço com nosso amigo, Dr. Cássio, um grande parceiro nesse projeto que, juntos e com todas as outras equipes de transplantes, né, aqui da Paraíba, vem fortalecendo essa política de doação de órgãos, tecidos e vem aumentando os números de transplantes. Então, para mim é um grande prazer hoje estar nesse bate-papo com vocês, compartilhando todas as experiências exitosas que estamos desenvolvendo aqui no nosso estado. Muito bem. E ó, para que esse conteúdo, esse episódio, ele chegue a mais pessoas, eu preciso da sua ajuda, tá? Então curte aqui esse conteúdo, já encaminha também ele para que outras pessoas, seus amigos, sua família, a turma do trabalho, para que todo mundo possa ter conhecimento sobre o tema, um tema tão importante. A gente só sabe o quanto é importante quando a gente está do outro lado, quando a gente está na necessidade, precisando da doação. Então, encaminha esse conteúdo para o número maior de pessoas que você possa, para que ele realmente chegue a mais cidadãos. Tá bom? Lembrando que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para você ser aí avisado toda vez que a gente colocar aqui um episódio novo, tá bom? Nós temos uma página exclusiva no portal da Unimed, unimedjp.com.br/ sem contraindicação. Nós também estamos na plataforma do Spotify e tem o nosso Instagram, @Unimed João Pessoa, para você conversar com a gente, inclusive sugerir temas para os próximos episódios, tá bom? Agora sim, começando aqui o nosso papo, eu quero começar fazendo uma espécie de contextualização, tá? Vou começar com o Dr. Cássio. Sendo o Brasil, Dr. Cássio, uma referência mundial em transplantes de órgão, por que a lista de espera ainda é tão alta? Rafaela, a lista de espera ela é alta em quase todo o mundo. Raríssimos países no mundo conseguem ter um número maior de doadores do que receptores. Então isso é muito raro
um dos poucos países, por exemplo, a Noruega. Mas isso é fato a ser relatado no mundo, isso aí. Sim. Esse é um dos fatores. O segundo, a gente ainda tem um índice de negação elevado, tá certo? Ou não vou chamar só negação, de não efetivação daqueles potencial doadores. Enquanto a gente está conversando agora, com certeza, em muitas unidades de terapia intensiva, em muitas salas de emergências e urgências, em pronto-socorros, em hospitais, tem potenciais doadores e, nesse momento, ou por questões de infraestrutura, por questões de desconhecimento, eles não estão sendo identificados. E aí a gente tem que nos curvar diante do brilhante trabalho que a nossa central de transplantes tem feito em nosso estado. Tá certo? Não é porque está na frente da nossa diretora que eu vou falar isso, mas eu milito nos transplantes aqui em João Pessoa desde 2004. Então, nós tivemos uma época antes dessa que a gente está vivendo agora, que a gente tinha motivos realmente para nos orgulharmos, porque nós tínhamos uma doação elevada, mas foi um período de tempo muito curto. E com a chegada do atual governo, com a entrada de Rafaela e a organização dos transplantes, da central de transplantes, porque na realidade a manutenção do doador, a identificação do doador, teoricamente, seria uma obrigação do hospital. Porém, nossa central, ela consegue auxiliar, dar suporte e viabilizar essa doação. Então, nós saímos dos últimos anos até a entrada dessa atual gestão de um local na lista de número de transplantes extremamente, como é que se diz, desconfortável, para nos tornarmos proporcionalmente o maior estado do Brasil. E isso eu não estou falando em números de doação, eu estou falando em crescimento, tá certo? Lógico que números absolutos e relativos a gente não pode dizer que é o maior. Mas se a gente ficar o que a gente era e aonde a gente está agora, quem mais cresceu no nosso país fomos nós. Rafaela, como é que funciona, né, a lista de espera? Qual é o papel do Sistema Nacional aí de Transplantes? Como é que funciona para quem está em casa nos acompanhando, entender, né, como é que funciona tudo isso? A lista de espera ela é única em todo o nosso país. A Central Estadual de Transplantes ela tem a função de gerenciar toda essa lista. De que maneira? Nós acompanhamos, né, todo paciente que entra em lista. Certo. Esses pacientes eles são inseridos nessa lista através das equipes, né, transplantadoras. Esses pacientes eles também são inseridos em lista como prioridade de acordo com a avaliação médica, não é assim, doutor Cássio? Isso. Das equipes transplantadoras. Então, a Central de Transplantes, ela gerencia essas informações e essa lista. Para que a gente possa diminuir essa lista, nós realizamos, como o doutor Cássio aqui já explanou, uma busca ativa de potenciais doadores. E dessa forma, conseguindo mais doadores, essa lista ela vai sendo diminuída. O tempo de espera desses pacientes são diminuídos através dessa ação promovida pela Central de Transplantes, que é a busca de potenciais doadores, que é a entrevista positiva para doações de órgãos e tecidos. É uma lista única, é importante que a gente esclareça isso para a população, não é fila,
a pronúncia correta é lista. Tem muita Não gente há. que chama, né, fila de espera e acha que é quem está primeiro vai ter acesso primeiro e aí acaba confundindo um pouco. Como é que funciona isso? Explica pra gente, Exatamente. Rafa. É uma lista, não é fila, não há furos. Tá. Quem é prioridade, pelo próprio nome, já subentende-se que é um paciente grave, que está internado, que está em uso de drogas vasoativas, quem está em leito de UTI, numa terapia intensiva. Então, esses pacientes, eles têm prioridades na hora que é ofertado esses órgãos. Mas isso não quer dizer que você, por ser prioridade, você será contemplado com aquela oferta do dia do órgão, vamos dizer assim. Certo. Porque não basta ser prioridade, precisa ser compatível com o doador. Muitas vezes você é prioridade na lista de espera, mas infelizmente você não é compatível com o doador do momento. Então, precisa também que a população entenda que o fato de ser prioridade não quer dizer que você vai receber seu órgão imediatamente. Lógico que você vai ser prioridade. Inclusive, isso é visto de uma forma nacional por todas as centrais estaduais. Elas sabem que tem um paciente priorizado na Paraíba, na equipe de Dr. Cássio. Então, a gente, enquanto coordenadores das centrais estaduais de transplantes, quando recebemos essa informação através do sistema, nós já anunciamos também aos nossos colegas, estamos com a prioridade aqui no nosso estado, o fator RH O positivo, estou dando como um exemplo aqui, todo mundo fica aí nessa expectativa para que esse paciente que está priorizado, ele saia logo de lista. Mas a prioridade é para o paciente grave, mas nem sempre o doador ele é compatível com aquele receptor. Pois não. Só complementando um pouquinho, existem 3 fatores. Por exemplo, Rafaela falou um pouquinho da visão da central. Agora eu vou falar a visão nossa, né? Por quê? Tem um potencial doador, foi feito toda aquela manutenção, foi feita a entrevista e se transformou num doador. Automaticamente, nesse momento, se você chegar lá no sistema do SNT, Sistema Nacional de Transplantes, que é o sistema gerenciado pelo Ministério, porém alimentado por nós médicos, pela central e auditado teoricamente pelos 3 em algumas áreas. Eu sei como estão meus pacientes lá, não sei de outras equipes, mas os meus eu posso auditar. Então, apareceu o doador agora. Então, esse doador, eu recebo a notícia de que existe um doador, recebo um breve relato das condições clínicas dele atualmente, recebo o peso e a altura dele e recebo a distância de onde ele está. E aí o que é que eu vou levar em consideração? O primeiro da lista é esse, porque eu já recebo pelos dados que estão alimentados lá no sistema quem é que está mais grave. Isso são protocolos internacionais. O nosso do fígado é um protocolo americano chamado MELD e revalidado pelos ingleses, tá certo? Acaba ficando MELD sódio. E a partir daí tem quem são os pacientes mais graves. Então, apareceu o doador, é compatível do ponto de vista sanguíneo. Então, a gente fala em lista única, porém tem a lista do nosso estado, tem a lista e cada subsetor, por exemplo, tem uma lista do tipo sanguíneo A, do tipo B, do tipo O, do tipo AB. Então, teoricamente, são 4 listas por causa da compatibilidade de cada um. Então, se eu receber um paciente de 100 quilos e esse primeiro receptor pesa 40, vai chegar para mim que o que está mais grave na lista tem 40 quilos. Porque está registrado, chega para mim que ele tem 40 quilos. Porque está registrado já lá na central que ele pesa 40 e o registro do doador. E eu vou ver para esse não cabe esse fígado nessa cavidade abdominal.
Então, teoricamente, eu tenho que justificar para a central de transplante, que vai justificar para o ministério por que é que para aquele receptor não foi utilizado esse órgão. Então, isso é um sistema que tem uma tripla auditoria. Entendi. Até a produção colocou aqui um anúncio que foi do Ministério da Saúde, uma medida relacionada à distribuição de órgãos e tecidos, sendo a distribuição deverá ser realizada prioritariamente entre os estados da mesma região geográfica, né? E aí sim, não havendo os critérios, né? Aí sim vai em busca de um receptor de outra região. Isso deve facilitar? Como é que vocês recebem aí essas questões? Então, como o doutor Cássio explicou, quando não há compatibilidade entre os dados do doador e dos dados dos pacientes receptores que estão cadastrados no sistema, a gente tem essa possibilidade de reofertar para a nacional. Nós geramos outro ranking, né? O nome é o ranking. Geramos outro ranking. E aí a prioridade são os estados vizinhos. Por que os estados vizinhos? Pela logística, pela questão do transporte, pelo tempo de isquemia, porque a gente precisa preservar aquele órgão. Certo. Então, existe um limite. Quando esses estados mais próximos não aceitam, é gerado outro ranking e pode ir para outros estados mais distantes. A possibilidade é de fígado e rim eles irem para mais distantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, como já aconteceu aqui, né? De transferir esses órgãos para esses estados. Geralmente, Pernambuco aceita muito nossos órgãos, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e aceitam também um coração, porque, inclusive, esse ano já realizamos Pernambuco já ficou com 2 corações de doadores paraibanos. Isso acontece porque as características, as informações do doador e dos receptores do nosso estado não são compatíveis, vamos dizer dessa forma, para que as pessoas possam entender. Então, somente nessas condições é que esses estados vizinhos, eles recebem nossos órgãos, quando realmente não há nenhuma possibilidade de realizar o transplante aqui no nosso estado. Doutor Cássio, o senhor coordena a área de transplante do Hospital Alberto Riza Vanderlei. E aí eu queria saber quais são os tipos de transplantes que são realizados lá. Então, vamos lá. Em 2004, a gente iniciou essa trajetória. Fizemos o primeiro transplante de coração. Por coincidência, a gente estava pronto para fazer fígado e coração. Mas naquela semana, quando apareceu aquele doador, eu estava em Minas, no Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino, que era um congresso que existia. Então, só se aproveitou o coração. E uma semana depois eu estava aqui e saiu o de fígado. Mantivemos esses 2 transplantes, esses 2 órgãos sendo transplantados durante esse período. O fígado sempre foi mais ativo por questões até pessoais de amor ao que eu faço, não que os outros não façam, todos fazem por amor, mas eu sou um verdadeiro apaixonado por transplante, tá certo? Eu vivo transplante 24 horas por dia. E com a volta, com o surgimento do Metropolitano, que é hoje a referência em coração aqui, o nosso hospital foi estimulado e voltou a fazer transplante de coração. E esse mês agora, nós conseguimos retomar os transplantes renais e em um único mês já fizemos 4 casos, tá certo? Todos com evolução maravilhosa, graças a Deus. Então, atualmente estamos fazendo fígado, rins e coração. Olha aí. E, Rafaela, quais transplantes são realizados hoje no estado da Paraíba? No estado, nós realizamos transplantes de coração, de fígado, de rim, de córnea e de medula óssea. E como é que funciona a parceria, por exemplo, da Central, né, de transplantes com instituições privadas, como é o caso da Unimed João Pessoa? Isso, a Unimed, primeiro que eu acho um modelo muito interessante é essa parceria, né, de
do SUS com rede privada. Eu acho Uhum. que realmente é uma gestão que se une, são gestões que se unem e os resultados são esses, né? São avanços na saúde. E a Unimed, ela é um serviço privado com porta aberta SUS para transplantes. E ele tem um contrato, né, junto com a secretaria e que possibilita eles realizarem e receber esse recurso. Certo. Então, é dessa forma que acontecem com os hospitais privados que realizam transplantes e que tem a porta aberta SUS para esse tipo de atendimento e modalidade, né? De assistência à saúde. Uhum. Eu queria entrar num outro ponto aqui da nossa conversa, falar um pouquinho sobre sobre o processo para o transplante. Aí, doutor Cássio, eu queria saber, constatada a necessidade de transplante, quais são as providências, quais são os passos adotados pelo médico? Bom, inicialmente, a gente recebe aquele paciente, a gente avalia e constata que ele é um paciente que necessita do transplante, tá? Só que a gente precisa lembrar que a gente não vai operar, vou falar do fígado. Eu não vou operar um fígado, eu vou operar um paciente. Então eu tenho que avaliá-lo como um todo. Uma vez avaliado como um todo, concluída essa avaliação, tá certo? Aí sim eu posso listá-lo. E uma vez listado, ele vai ter acesso à situação dele na lista Uhum. de início. Uhum. Por quê? Porque uma das coisas que eu gostei muito e que eu bato, sempre eu falo, porque até nós mesmos, médicos, às vezes usamos o termo errado. Eu gostei muito que quando você começou, você já falou a lista. Porque a gente às vezes fala a fila, tá? Porque antes era fila. Antes, quando a gente começou a transplantar, o critério era por ordem de inscrição. E aí, quando os Estados Unidos mudou, o resto do mundo começou a mudar. Porque viu que era mais justo. Quem está mais grave recebe primeiro. Então, ele é listado e ele fica esperando o transplante. Na hora que a gente é comunicado do potencial do doador, não mais do potencial doador, do doador, a gente recebe também o que a gente chama de o ranking. E aí a gente vê, esse é o paciente que tá mais grave de todas as instituições que transplantam. A lista é única, a lista está lá na central. Nesse momento eu sei se meu paciente é o primeiro do ranking ou é o segundo. Eu tenho uma ideia, porque eu recebi uma oferta há 2 dias atrás, e o primeiro, o segundo, o terceiro era da minha lista. Então, alguém da nossa equipe se comunica com o paciente e diz a ele, nós estamos com o doador e você vai ser paciente transplantado. Essa doação só vai ser realmente efetivada na hora que a gente chega e vê o órgão e tem a certeza que o órgão é bom. Muitas vezes a gente se surpreende. Nessa hora, é uma pancada para nós e para o paciente, que às vezes já está até internado. Só que aquele órgão não tinha um indício que tinha algum problema. Por exemplo, eu vou citar um exemplo que não foi aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Quando eu estava lá, a gente foi para fazer uma doação, foi uma captação, era fígado, intestino, pâncreas e coração. Quando chegou lá, o paciente tinha um pequeno tumor no pulmão. E aí teve que abortar tudo. Então, para quem está no hospital esperando, é uma pancada. Para nós, é outra. Mas a vida continua e a gente sabe que são os desígnios de Deus. Então, é assim que funciona. Deu tudo certo, aí sim o transplante ocorre. E a gravidade do caso também tem impacto na hora de, por exemplo, decidir para qual paciente vai o órgão, né? Vocês falaram sobre isso. Por isso que essa questão da lista, a diferença da lista para a fila, né? Que era o termo utilizado antigamente, que muitas pessoas ainda, por falta de informação, né, de esclarecimentos, ainda falam. Mas eu lhe pergunto, o que é necessário para que um transplante
ele se concretize, assim, mesmo tendo a disponibilidade do órgão, né, é preciso que sejam preenchidos a questão dos critérios, né? E essa relação da compatibilidade entre doador e a pessoa que aguarda o transplante, né? Assim? E aí só depois disso que acontece aí a afirmação de que existe a doação, o órgão e existe o paciente receptor. Eu fico me perguntando, por exemplo, como é que essa informação chega até o senhor, né? Como o médico ali que vai conduzir essa cirurgia. Mas isso pode acontecer a qualquer hora do dia. Com certeza, inclusive da madrugada, né? Geralmente na Na madrugada. madrugada. Geralmente final de semana. Aí, assim, cada órgão tem um prazo de validade, vamos dizer assim, entre o momento em que é feita a retirada para a realização do transplante. Isso. Tá. Isso aí, cada órgão, a gente chama tempo de isquemia. Que ele aguenta um tempo fora do organismo, tá certo? Então, geralmente, quando tem um doador, então a central comunica e esse doador é de múltiplos órgãos e são viáveis pelos exames. Um exemplo, coração, fígado, rins, córnea. Tá. Então, as equipes que vão transplantar, supervisionados pela central, vão entrar em acordo de forma que, no tempo mínimo, elas possam se preparar. Por quê? Porque é um procedimento especializado e não são todos os médicos que estão aptos. Então, você tem X médicos e a gente não faz só isso na vida. Sim. Muitas vezes tem um que está de plantão, tem um outro que está viajando, né? Então, entra-se em acordo o tempo das equipes e o paciente. Por exemplo, nós já tivemos pacientes aqui que eram lá do sertão da Paraíba e o governo, ele iria passar 6, 7 horas para chegar de carro e o governo da Paraíba disponibilizou o avião foi buscar para que ele pudesse chegar mais rápido e que pudesse agilizar esse processo. Então, o que é que ocorre? A gente é notificado, vai ter transplante desse e desse órgão, a gente se organiza entre as equipes para ver o horário de captação, que é da retirada do órgão, viabilizando esse tempo de isquemia que cada órgão aguenta fora do ser humano, ou seja, da hora que ele foi retirado, a hora que ele foi reimplantado. Isso é algo interessante que o doutor Cássio está falando, porque precisa de muita sintonia. Parece algo simples, parece algo muito rápido, mas a gente sabe o quanto essa logística ela é complexa, né? Então, todo esse suporte que o governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, proporciona, como aeronaves disponíveis, não estamos falando de uma aeronave, existem duas disponíveis para esse processo. Escala própria, né, do Corpo de Bombeiro, como batedores, para viabilizar e otimizar o tempo, não é, no percurso do trânsito. E, sobretudo, que eu acho muito importante quando o doutor Cássio fala de organizar as equipes para realizarem a retirada do órgão o mais rápido possível, não só pensando no tempo de isquemia desse órgão, mas pensando, sobretudo, naquela família doadora. Porque o nosso papel é devolver o mais rápido possível o corpo à família, para que aquela família tenha o direito de velar com calma, se despedir do seu ente querido. Então, esses são os cuidados, né, que a Central Estadual de Transplantes, em parceria com as equipes transplantadoras, elas se comprometem não só com a família do receptor, mas, sobretudo, com a família do doador. Então, muitas vezes, é difícil as pessoas compreender
não é que do outro lado existe uma família enlutada, que ela precisa reduzir esse tempo de angústia e que depende de toda essa logística nossa. E que a gente precisa ser ágil, profissionais, sobretudo humanos, para que a gente possa, o mais rápido possível, devolver o corpo e a família possa seguir com os trâmites que ela irá passar, que é o velório e o sepultamento. Então, é algo bem complexo, que envolvem, é um trabalho de muitas mãos, não é? E no final a gente tem como resultado positivo a doação, né? O renascimento da pessoa que estava ali tão grave aguardando por um órgão. E a gente respira fundo e diz, valeu a pena a ligação de madrugada, não é verdade? Valeu a pena acordar durante a madrugada, não é? Cancelar uma viagem, que eles, com certeza, eles cancelam viagem, compromissos, finais de semana com a família, porque precisam estar ali disponíveis, né? E a Central de Transplantes reconhece esse esforço, toda a equipe, né, que realiza transplantes no nosso estado. Eu queria só, eu sei que a gente já falou sobre isso aqui no videocast, mas eu acredito que seja um dos pontos importantes para a população no geral, tirar alguns preconceitos ou algumas informações equivocadas, sobretudo com as redes sociais, né? Por exemplo, vou usar aqui o exemplo do caso do Fausto Silva, né? Que eu acho que muita gente acompanhou no Brasil inteiro, né? O processo ali de transplante, e que muitas pessoas acabaram de forma equivocada colocando nas redes sociais que ele teria furado a fila, aquela história que a gente estava falando agora há pouco. Então, Rafael, eu queria que, utilizando esse exemplo, né, do Fausto Silva, que é uma personalidade que muitos ou todos conhecem, e para desmistificar essas suspeitas que foram levantadas, né, sobre a possibilidade de se furar essa fila, eu queria mais uma vez frisar que isso é impossível, não é Isso é isso? impossível. Nós temos um sistema seguro, não é? Que é utilizado em todos os estados, em todo o Brasil, fiscalizado pelo Ministério da Saúde, através do SNT, que é o Sistema Nacional de Transplantes. O que aconteceu com esse apresentador é que ele realmente é um paciente, ele continua sendo um paciente muito grave, não é? E que São Paulo tem uma quantidade de pessoas, a população de São Paulo é enorme. Enquanto nós realizamos 8, 9 transplantes durante 12 meses, eles realizam 8, 9 transplantes de coração em uma semana. Pelo volume da população, Sim. pela quantidade de pessoas que evoluem para óbito, pelas tragédias, pelos acidentes que acontecem. Então, uma grande população com um grande número de doações e de transplantes. Então, quando sai a notícia do apresentador, na verdade, ele percorreu um grande caminho até chegar àquela notícia de que ele estaria na lista de transplantes. Ele não entrou na lista de transplantes assim de uma hora para outra, né? Eu sei porque eu tenho um contato com o coordenador da Central Estadual de Transplantes, Dr. Francisco, que é uma pessoa maravilhosa e que vinha sempre esclarecendo no nosso grupo de WhatsApp como foi que aconteceu. Justamente nos preparando para esse tipo de perguntas e de reportagens, que eu me lembro que, na época, o caso do Faustão antecipou nosso Setembro Verde, né? Foi ali entre agosto e o final de agosto e primeira semana de setembro. Então, ele realmente estava internado em uso de droga vasoativa, estava em leito de UTI, e ele era prioridade na lista, mas mesmo com prioridade, ele foi o 8º paciente a ser transplantado de coração. Então, antes dele, 7 pessoas realizaram um transplante de coração. E por que ele não recebeu qualquer um desses 7 corações? Porque ele não era compatível. Porque aquelas características que eram necessárias, como o peso, né, estatura, o tamanho, né, da cavidade torácica dele não era compatível, fator RH não era compatível com esses 7, somente o 8º
né, doador, foi compatível com todas aquelas características que o Dr. Cássio citou, que eles alimentam o sistema. Então, não foi tão rápido assim, mas, de fato, ele passou um tempo curto à espera do coração, graças a Deus, mas porque existe um volume muito grande de doações. E ele não fez só transplantes de coração, ele fez transplantes de rim. Ele já retransplantou, já fez mais 2 rins Exatamente. e um coração, e um fígado. E um fígado. Então ele está com 4 transplantes atualmente. Só que o que acontece aí também é que São Paulo tem uma particularidade, né? Por ser um estado com população de país, eles têm várias equipes transplantadoras e eles têm uma câmara técnica que podem tentar validar e mudar algumas normas dentro da lista, desde que essas normas sejam bem determinadas, sejam justas e sejam previamente comunicadas ao Sistema Nacional de Transplantes e ao Ministério Público. E uma das normas que vigora no estado de São Paulo é que o paciente que transplantou um órgão, se ele precisar transplantar um outro órgão, ele vai ser prioritário. Então, por isso que quando ele precisou do rim, ele foi prioritário. Quando esse rim faliu, né, foi a falência, que é o termo que a gente chama, se tornou insuficiente, ele foi relistado dessa vez para fígado e rim. E essa semana apareceu a notícia dele entrando no casamento da filha, apareceram inclusive gravações entrando numa cadeira de rodas elétrica, mas levando a filha a voltar. Então, isso é um benefício gigantesco do transplante. Você vê o ressurgimento da vida. Se não existe esse transplante, não existiria isso. E aí, só voltando a um assunto que a gente já passou por cima aqui, que a gente já falou em família, já falou das nossas famílias, já falou dos nossos sacrifícios de cancelar viagens, de cancelar compromissos, tudo isso. Mas a gente tem sempre que frisar, isso é o mínimo. Porque só na hora do transplante só existe uma coisa que é insubstituível, que é o doador. Esse é insubstituível. Nós todos não. Então, se existe um herói nessa hora, não é quem deixou de ir para uma festa, porque eu posso ir para a festa amanhã. Posso perder aquela festa, mas eu vou ter uma segunda oportunidade. Mas aquele doador, se a gente não se disponibilizar a perder a festa, a gente pode estar deixando de trazer esperança para até 8 pessoas, uma pessoa que seja. Pode ser até uma melhora na qualidade de vida, melhorando a visão dele. Ou pode dar a ele o ressurgimento da vida. Então, por esse motivo, o transplante só existe um herói, o doador e sua família. Muito bem. Quero falar também sobre o transplante de fígado, né? Doutor Cássio, o transplante de fígado, ele podemos dizer que é o mais complexo, individualmente, né, falando. Tecnicamente, tá certo? Ele é o mais complexo. Porém, existe o transplante multivisceral também, que o Brasil está começando a fazer agora, né? Foi autorizado, se eu não me engano, deve ter alguns meses, ainda não tem um ano, o Ministério da Saúde, intestino, fígado. Então, é feito muito nessas situações, principalmente tem uma experiência maior em criança, e quem tem a maior experiência no mundo do multivisceral é um brasileiro que trabalha, que chefia um grupo em Miami, chama-se Rodrigo Viana. Então, esse é o que é o mais complexo, mas tirando ele, é o fígado, tanto tecnicamente quanto do ponto de vista de gravidade dos pacientes. Quantos transplantes de fígado já foram realizados no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei? A gente está com 119 transplantes realizados. 119. E para as pessoas assim entenderem melhor, né, a complexidade de um transplante, né?
Qual a equipe necessária, por exemplo, para realizar um transplante de fígado? São quantas pessoas, né? Eu queria falar assim, porque às vezes as pessoas não têm essa ideia, né, da complexidade que é. Assim, eu falei em 119, mas uma coisa precisa ser frisada, tá Tá. certo? Eu estou há 20 anos no transplante e desses 119, aproximadamente uns 25 foram feitos nos últimos 2 anos. Então, se a gente for ver, 20% em menos de 10% do tempo. Uhum. Então, a gente conseguiu realmente um avanço muito grande. Foi. E aí, mais uma vez, parabenizar o serviço da central. Então, o transplante, se você me pergunta quantas pessoas, fica difícil dizer. Porque quando aparece o transplante, até aquela pessoa que prepara a sala de cirurgia, pessoa que entra uma cirurgia e outra para limpar a sala, para que entre o doador, está envolvida. Mas a equipe diretamente, o transplante a gente divide na cirurgia da captação, tá certo? Certo. Em que a gente vai precisar de um anestesiologista para manter o paciente, geralmente dois ou três cirurgiões, um instrumentador e um perfusionista, tá? Certo. A gente vai ter o que a gente chama de back table, ou cirurgia na mesa, porque a gente precisa retirar aquele órgão no menor tempo possível, para que a gente paralisou o coração, a gente passa um líquido para perfundir aquele fígado, para conservá-lo enquanto esse fígado está no gelo, está esfriando até a gente preparar. Então tem um tempo, então a gente chama de cirurgia de bancada, ou back table. Então precisa de mais 2 cirurgiões para fazer isso. Tem mais a cirurgia do receptor. A cirurgia do receptor, a gente precisa de mais um anestesiologista, geralmente 3 cirurgiões e uma instrumentadora, tá certo? E essa cirurgia é uma cirurgia mais longa e que com tempos muito delicados, principalmente o final dele, que é quando a gente faz as 2 ligações principais, que o termo técnico seria anastomose, que é da artéria, que pode ser vasos variando de 2 milímetros até centímetros, por isso esse tempo, a maioria das vezes eu faço com lente de aumento, tá certo? E a via biliar. Então, se você tiver um outro cirurgião que venha para esse tempo mais descansado, seria melhor ainda. Então, só em médicos, teoricamente, tem muita equipe que envolve mais de 10. Tá certo? Para esse tempo. A gente ainda tem um hepatologista, tem um intensivista, muitas vezes a gente precisa do infectologista no pós-operatório, e aí você sai. Mas só o ato, o ideal seria que a gente tivesse aí pelo menos entre 6 e 10 cirurgiões disponíveis para aquilo ali. Muito bem. É muita gente, né, envolvida. Bom, chegamos no momento do quadro Mente Ativa, que é quando a gente descobre como os nossos convidados, eles têm os seus momentos aí de distrair, de buscar mais bem-estar, para além do trabalho. Vou começar com a Rafaela, tá certo? Rafaela, eu soube que nas horas de folga, ela gosta de ficar com a família, né? E também trabalhar a espiritualidade. Então, vamos começar com a família, Rafaela. Nos apresente a sua família. Olha aqui na foto. Pois é. Aí tá Marcelo, meu marido, né? Certo. Estou casada com meu primeiro namorado. Eita, olha aí, tá vendo? Estou casada há 16 anos. Foram 5 anos de namoro e 16 de casado. Aham, Aí tem Ludmila, que é a mais velha, certo. que está com 15 anos. E Lavínia tem 11 anos. Fofas. Essa é a minha família. E aí, nos momentos de que não tá trabalhando, né? Fins de semana, enfim. O que é que vocês costumam fazer juntos, assim?
Então, nós somos uma família, apesar de Marcelo ser muito aventureiro, Marcelo ele gosta de acampar, de fazer muitos esportes assim radicais. Ele é Radicais. faixa preta de jiu-jitsu. Essa não é a profissão dele, mas é um dos hobbies. É. E aí eu tive que me adaptar a essa vida bem aventureira com Sim. eles. A gente gosta muito de viajar. Estamos concluindo a construção do nosso sítio. E aí a gente está nesse processo de sonho, então a gente visita o serviço do sítio. Marcelo, ele, mesmo sem o sítio estar pronto, ele faz as vigílias lá com os meninos que treinam jiu-jitsu com ele. Ele já curte o sítio, já consegue fazer churrasco com o mínimo possível de estrutura física e a gente tenta acompanhar, mas nós somos uma família realmente muito caseira. Quando não tem viagens programadas, que não são muitas por conta da nossa correria, por conta que as meninas também estudam, então não dá para a gente estar viajando e a gente sempre prioriza estar com elas também. A gente também se divide na igreja com elas, né? Acompanhando os campeonatos de Ludmilla, que ela joga vôlei. Ama o vôlei dela, é jogadora. Lavínia ainda não descobriu um esporte, já fez jiu-jitsu, mas não continuou, mas joga vôlei. Eu acredito que ano que vem ela comece no vôlei. E é assim, a gente gosta de ficar em casa, de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. Esqueci de avisar. Eu Olha gosto muito aí. de cozinhar. E, principalmente, eu gosto de ver as pessoas comendo aquilo que eu faço. Perdeu uma oportunidade, né, doutor Cássio? Da gente Isso, poder estar aqui exatamente. degustando, Pois não é eu Com mesmo? certeza. Eu faço um pão caseiro delicioso. Eu cozinho tudo. Ô, Girlanda, a próxima vez, atenção, Eu produção. esqueci de avisar. Então, e aí eu gosto também de receber amigos, pouquíssimos amigos. As pessoas, eu sou muito comunicativa e às vezes as pessoas acham que eu tenho muitos amigos. Não, são poucos amigos, mas eu convivo com muitas pessoas. Então, os amigos mais próximos, a família, eu gosto de fazer alguma coisa para recebê-los. Adoro assistir filme em casa. Eu acho que essa é a minha programação predileta. Quando eu consigo assistir até o final, né? Senão dorme antes. Exatamente. cochilo. Exatamente. Então é assim, é uma vida muito simples, uma rotina muito simples, que a gente tem, mas que a gente valoriza muito. Eu acho que esse trabalho nosso com doações e transplantes, eles fazem com que a gente consiga enxergar o valor, não é, das coisas simples. Um dia desse eu estava olhando na janela, minha caçula correndo, brincando, e ela chegou em casa e virou um copão d'água assim, e eu fiquei imaginando as crianças que estão presas em máquinas de hemodiálise, que não têm essa oportunidade de correr, de brincar, de tomar um copo cheio de água, e naquele momento essa reflexão veio e eu agradeci demais a Deus por essa possibilidade, por ter filhas saudáveis. Então, trabalhar com doações, ela também trouxe essa sensibilidade para a gente, porque a gente começa a valorizar um dia comum, um sábado comum, em casa, numa coberta, não é? Vamos todo mundo fazer da sala um cinema. Eu não sei se acontece isso na sua casa, mas lá em casa acontece muito. E aí a gente pede pizza, faz pipoca. E nós somos essa família assim, sabe? Muito unida. E Marcelo, ele faz com que a gente permaneça o máximo de tempo possível. Ele se vira nos 30, porque eu moro em Campina Grande, venho para cá. Então, ele que pega as meninas na escola todos os dias, é quem deixa e pega, é quem acorda cedo para poder malhar. Não é? Marcelo acorda cedo, faz o café das meninas, eu desço para academia. Sim. E ele faz questão, deixa no vôlei, pega, deixa na igreja, para que a gente passe esse tempo juntos, né? E a gente se descobre a cada tempo, a cada fase das meninas. E elas amam ficar com a gente, amam as programações das viagens, amam também ficar em casa. Que bom. E é assim que eu Muito vou bem. me dividir, né? Você criou um projeto cristão sem fins lucrativos chamado Mulheres com Sabedoria. Olha aqui a foto. Como é que funciona esse projeto? Pois é. Tem quantas mulheres? Menina, aí eu acho que tem umas 30, linda. Poxa. Acontece nas casas.
Foi incrível, foi uma descoberta. Na verdade, eu estava viajando com minha família e eu estava concluindo uma leitura de um livro. E o livro se chama Mulheres Improváveis. Isso é minha caçula. Mulheres Improváveis. E algo dizia que eu precisava fazer, levar a palavra de Deus para mulheres. E eu dizia assim, com que tempo, Senhor, eu vou fazer isso, né? E aquilo foi ficando muito forte dentro de mim, até que uma amiga minha se encontrou comigo e disse assim, eu sonhei contigo. Eu não sei se, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência divina, e essa minha amiga olhou para mim, foi um encontro bem improvável no shopping. Ela disse assim, eu sonhei contigo, e eu dizia assim, que você não se preocupasse, que você cuidasse das coisas de Deus, que Deus iria cuidar das suas coisas. Aí eu disse, pronto, é o projeto, eu tenho que fazer esse projeto sem fins lucrativos. E vou começar. E aí eu fiz uma oração, pedi a Deus que ele levantasse mulheres, me apresentasse, ele foi me apresentando, que agarrasse esse projeto comigo. E no início era eu e mais uma, depois veio a terceira, depois veio a quarta, depois veio a quinta. E aí se tornou esse projeto. Mulheres com Sabedoria acontece em reuniões, né? Grupo de oração todas as quintas-feiras, nas casas, nos lares dessas mulheres. Quando a gente termina um grupo de oração, a outra já diz, eu quero que a próxima quinta seja na minha casa. Aí tem um momento de louvor e tem um momento da palavra. E a gente fala sobre várias coisas, mas com tudo contextualizado com a palavra, né? E é um projeto que é de Deus e que veio para dar certo. E quando eu estou nessa rotina bem intensa, como esse mês foi, de Setembro Verde, o projeto, ele continuou, porque as meninas tocam, e aí a gente tem uma escala, né? De quem vai levar a palavra, e é assim que acontece. E não cabe todo mundo no apartamento e nas salas. Então, a gente fica no chão, a gente fica em pé, e dá tudo certo. Exatamente. Que legal. Esse aí é o encontro, o encontrão que nós Certo. realizamos 2 vezes ao ano. Então, esse foi no primeiro semestre, o próximo é em dezembro. Então, ninguém paga para estar aí, não é? Tudo a gente faz com doações, e como é feita as doações. As pessoas querem ofertar, querem ajudar com coffee break. A pessoa faz o pagamento direto ao fornecedor do coffee break. Ninguém recebe Pix de nada. Entendi. Então, eu quero arcar com a mídia. Aí você paga diretamente aquela pessoa da mídia. E nunca falta pessoas para abençoar esse projeto. Graças a Deus. Porque nesse projeto tem várias mulheres, tem empresárias, e a gente mesmo se organiza. Sim. Então, aí deu mais de 200 pessoas. Nessa foto tem gente sentada, mas teve uma hora que a sala encheu, tinha gente sentada em pé. Que bom. Muito bem. Bom, agora vamos para o Dr. Cássio Virgílio, que é apaixonado mesmo por trabalhar, né, e estudar também. Me conte, Dr. Cássio, como é a sua rotina? Porque a gente perguntou a ele também, quais são os seus... Eu gosto mesmo de trabalhar e estudar, então me conte aí, como é que é a sua rotina? Trabalho e estudo, para mim, é como se fosse diversão. Mas tem 2 coisas que eu gosto muito, que tá em casa com a família, também divido um tempo. Ultimamente, a gente tem até assistido um pouco mais de televisão, né? Em casa também tem uma área grande. Na minha casa, com meu filho, quando eu mudei do apartamento, eu queria trazer meu filho e seus amigos para perto de mim para eu saber com quem ele convivia. E acabei botando um telão na sala e às vezes a gente pedia pizza, chamava os amigos, deixava lá, ele ficava assistindo e de vez em quando eu passava, fazia, você é filho de quem? Para conhecer Sim. com quem ele estava convivendo. Então a gente hoje, ele já cresceu, está com 25 anos, já é médico, e eu aproveito essa área muito assistindo filme com a minha família, mas gosto também de viajar. Então, sempre que a gente vai, que eu vou para congresso,
Ultimamente eu tenho associado a viagens, levo minha esposa, tiro uma semana antes. Uhum. Mas eu acho que deve aparecer alguma coisa aí do futebol do Palmeiras. Ah, não, ele tá dizendo isso Eu não porque é o sei seguinte, ele gosta se alguém tanto de falou trabalhar, minha gente, que ele disse, eu não vou mandar nenhuma foto, porque assim, o negócio é trabalhar. Aí a nossa produção resgatou uma foto. Na verdade, o doutor Cássio é uma foto histórica. Por quê? Doutor Cássio, minha gente, ele realizou o primeiro transplante de fígado da história da Paraíba em 2004. E a gente conseguiu a foto histórica justamente da equipe que realizou o primeiro transplante de fígado em que legal. 8 de junho de 2004. Olha aí o registro. É, Menina, cadê o senhor? Eu não tô vendo. tá aqui no meio. Tá aqui. Ah! Tá. Olha Realmente. aí Coisa a linda. turma reunida. Isso em 2004, ou seja, 21 anos, é isso? Isso, 21 anos. Nossa, É, são quando o senhor olha para essa foto, quais as lembranças ou qual a lembrança que vem? A primeira lembrança que vem disso aí é um sonho, né, realizado aqui em João Pessoa. Um sonho que, para desenvolver, eu precisei convencer muitas pessoas, né? Aí tem alguns professores meus que não participaram direto do transplante, mas que participaram da formação. Tem pessoas que tiveram envolvidos no processo como um todo, mas não diretamente nessa cirurgia. Mas isso é uma coisa que, assim, Heraldo tá aí no centro, foi um ex-professor meu, tá certo? Atrás tá o Petrônio, que era o enfermeiro da central na época, e era um dos coordenadores do bloco. Aí tá a outra enfermeira, desculpa, não tô lembrando o nome dela, já faz tempo. Tá Marcelo Rangel, que foi meu professor durante a faculdade, tá certo? E tá Heraldo em seguida, isso da esquerda para a direita. E Heraldo contou uma história uma vez que eu nem lembrava, que eu estava no segundo ano de faculdade e teve aqui um congresso norte e nordeste de gastroenterologia. Hum. E tinha sido realizado o primeiro transplante de fígado no Brasil de uma nova era, porque o primeiro transplante foi feito em 1968, foram feitos 3 transplantes, faleceram os 3 e parou o transplante. Sim. Em 1985, o professor Silvano Raia retomou o programa e começou. E no Norte e Nordeste veio um dos assistentes do professor Silvano, chamado Eduardo Pucelli, e deu uma aula. 3 dias depois, ainda o Santa Isabel era a Santa Casa, não era nem ainda um prédio da prefeitura. Heraldo tinha acabado de voltar de São Paulo e eu perguntei a Heraldo, faz transplante de fígado aqui? Eu ia começar o segundo ano de faculdade. Ele disse, você é louco? No Brasil só São Paulo fez. Eu disse a ele, pois anote que eu vou fazer. Nossa. Então, assim, quando eu vejo isso aí, eu vejo a realização de um sonho, né? E vejo, chega até me emocionar, porque tudo que eu passei para conseguir isso, o que minha família passou, né? Eu fui para os Estados Unidos, ficou aqui minha esposa e meu filho que iam e depois acabou que não conseguiram ir. Eu fiquei lá sozinho um tempo, peguei 28 graus abaixo de zero, saía, às vezes passava 5 dias viajando entre cidades para fazer captação, só tirava o órgão, enviava para Pittsburgh, na Pensilvânia, e já ia para outro canto, no avião. E às vezes via, que era escala, às vezes voltava, ficava só recebendo os órgãos e transplantando. Mas é uma coisa difícil de descrever. Realmente tem Eimar, que não posso dizer que é braço direito e braço esquerdo, mas eu posso dizer que é a segunda cabeça dentro do transplante. Sim. Né? Porque eu tô com ele e o transplante surgiu da ideia talvez de 2 loucos. Porque até taxado como cientista maluco eu fui quando eu dizia que ia fazer transplante. Eimar voltou
E aí completou o que a gente precisava, que era o hepatologista já com formação em transplante. E quis Deus que o transplante foi feito. A gente estava na casa dele, no aniversário dele, Nossa. jantando, quando a central ligou e disse: estamos com doador. Tá, olha só. Pois é. Curiosidade aí em torno Pois desse é, momento essa histórico. foto realmente. Acho que nem você tem Olha essa aí, foto. tá vendo? Eu tenho ela em preto e branco, depois eu quero a recuperação dela. Olha aí, produção, deu certo, hein? Bom, mas passado esse momento, quero continuar aqui o nosso videocast, dessa vez falar sobre a doação de órgãos, né? A necessidade da gente incentivar, né, quem está nos assistindo. E aí trazer aqui algumas informações que aparentemente possam ser óbvias, mas muitas vezes para a população em geral não é. Rafaela, quem pode ser doador? Eu costumo dizer que todo mundo pode ser um doador ou se declarar um doador, vamos dizer assim. Certo. A gente sabe que tem algumas doenças, né, que impossibilitam uma pessoa de ser um doador efetivo. Mas até que isso chegue, né, eu oriento sempre nas entrevistas que qualquer pessoa pode se declarar doador. Rafaela, mas meu tio ou minha mãe faz tratamento, né? Tem câncer, faz tratamento com quimioterapia. Ele pode se declarar, mas ele não pode ser um doador. Mas por que eu digo que pode se declarar? Porque sua opinião, ela vai influenciar as pessoas que convivem com você, né? As pessoas que te amam, que te admiram. E mesmo diante de uma impossibilidade, né, diante da medicina, de você de fato se tornar um doador efetivo, mas você se declarar, você passar para quem convive com você, para seus familiares, para seus amigos, que você defende essa causa, Sim. isso é fortalecer a política de doação de órgãos, né? E esse direito você pode. Então, quando me perguntam quem pode ser doador, todo mundo deve se declarar doador. Mas ser um doador efetivo, agora partindo para esse lado da medicina, existem algumas doenças, né, que contraindicam pessoas de doarem seus órgãos, que são doenças infectocontagiosas, pessoas que estão em processo de tratamento de algum tipo de câncer. Então, essas pessoas, elas realmente têm essa contraindicação, mas manifestar esse desejo. Eu quero aqui reforçar e dizer que qualquer pessoa pode manifestar o desejo de ser um doador. Quantos órgãos podem ser doados por pessoa? Olhem, muitos, né? A gente tem um pâncreas, a gente tem um pulmão, coração, fígado, rim. A gente pode também doar ossos, doar pele. Mas aqui na Paraíba, né? São 6 modalidades de transplantes que nós realizamos. 2 são tecidos, né? Que quando a gente fala tecido, a gente está se referindo ao transplante de córnea e ao transplante de medula óssea. Certo. E os outros são fígado, rim e coração. Então, a gente costuma dizer, fez até já uma campanha, que um único doador ele pode retirar da lista até 6 pessoas. Entendi. Doutor Cássio, nós temos aqui 2 tipos de doadores, né? O falecido e o vivo. No primeiro caso, o processo de captação dos órgãos começam após a morte encefálica. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a morte encefálica e por que esse quadro é irreversível, né? Mesmo que o coração continue batendo. O que é que acontece? Bom, a morte encefálica é quando o cérebro parou de receber oxigênio. Então, se o cérebro não está mais oxigenado, o cérebro é o que dá o comando para a maioria das funções do nosso organismo, tá certo? Então, vai ser uma questão de tempo dos outros órgãos pararem de funcionar. Só que hoje, com a medicina, a gente consegue, através de uso de drogas vasoativas, seriam medicamentos para melhorar o funcionamento do coração, para manter a pressão arterial, para preservar o fluxo sanguíneo de alguns órgãos,
Então, substituir aquelas substâncias que o cérebro iriam determinar aquilo ali. Através do respirador, manter a oxigenação daquele sangue que o coração está bombeando. Então, morte encefálica é quando parou de chegar sangue no oxigênio, automaticamente oxigênio no cérebro. Então, aquela pessoa não vive mais, ela já é declarada um cadáver. Só que alguns órgãos dele, por evolução da medicina, Certo. ainda estão funcionando. E aí, essa seria o momento da captação. Entendi. Tá certo? Então, esse é o paciente da morte encefálica. E quais são os órgãos que podem ser doados por uma pessoa viva, né? A pessoa viva que doa órgão mantém uma vida normal mesmo depois do procedimento? Sim, tá certo? Tá. Você pode doar pulmão, parte dele, Certo. tá certo? Um pulmão total. Certo. Você pode doar o rim, que é o mais tradicional. Você pode doar parte do fígado, tá certo? Você pode doar a medula, né, que é a mais simples de todas, é que todos nós, se Sim. enquadrando, poderíamos ser doador. Tem um transplante novo que está surgindo aí, que não salva a vida, mas que realiza um sonho em termos de qualidade de vida, que é o transplante de útero, né? Que existe casos de transplante de útero de doadoras vivas, e eu tive a felicidade de, durante o meu doutorado, estar em São Paulo, quando foi feito o primeiro parto de uma mulher que conseguiu gestar, né? Ela virou gestante, e no dia que iam fazer a cesárea dela, ela recebeu um útero de cadáver. Então foi o primeiro caso no mundo. Eu estava lá na USP no dia que eles iam fazer a cirurgia. Então, inclusive isso aí gerou até um questionamento dentro de um grupo nosso de transplantes, porque não nacional, internacional, alguém dizendo que existe muita criança no mundo que precisa ser adotada e que, teoricamente, você poderia adotar uma criança e não transplantar um útero. Mas isso é uma questão de filosofia, né? Eu acho que tudo que vem a ciência veio, que um dia isso vai beneficiar, vai deixar de ter criança precisando, se Deus quiser ser adotado, todos vão ter direito a pai e mãe, e quem precisar vai poder receber, né, seu útero. Sim. Então, basicamente, são esses os ossos. A Rafaela já frisou aqui, e aí tem um espaço que é um compromisso nosso de receptores, de transplantadores, que quando a gente capta ossos, então se substitui aquele osso. Antigamente se substituía com próteses de PVC, tipo canos, Certo. e hoje se traz próteses de madeira, para que, se depois forem exumar o cadáver, não ter aqueles canos. A madeira ela é degradável, né? Então, para que o corpo recebido pelo familiar seja o mais parecido possível no que ele era antes. Ou seja, nós tiramos os órgãos, mas nos preocupamos em ofertar para a família o corpo mais perfeito possível. Entendi. Rafaela, mesmo que a pessoa tenha manifestado em vida a intenção de ser doadora, né? Os órgãos são retirados com a autorização da família? Isso, somente a família, ela autoriza a doação de órgãos e tecidos. E por isso que esse ano o tema da nossa campanha é Viva a Família Doadora. Foi uma forma de honrar, de agradecer a cada família que a autorizaram durante todo esse tempo, durante toda essa história da Central Estadual de Transplantes na Paraíba, que autorizaram, né, a doação de órgãos e tecidos. E mesmo que você e acontecem, né? A negativa familiar, ela existe, ela é menor hoje no nosso estado, mas ela ainda existe. E às vezes as pessoas perguntam, mesmo que
Acontece, a pessoa se declara doador e a família nega. Uhum. Já aconteceu da gente saber que realmente o falecido havia declarado que era doador, mas a família optou por não doar. Uhum. Cabe à Central de Transplantes acolher essa família da mesma forma, Uhum. dar toda a atenção, porque a gente tem uma equipe multiprofissional. Nós temos enfermeiros, nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais. São equipes preparadas, né, que recebem muitos treinamentos de comunicação de má notícias. Então, mesmo a família não sendo uma doadora, se recusando, não autorizando, essa família ela é acolhida da mesma forma pela Central Estadual de Transplantes, por toda a nossa equipe, e recebe todo o auxílio necessário. Mas, de fato, só quem tem autorização para isso é a família. Da mesma forma que a pessoa se não tenha manifestado, né, em vida a vontade de doar órgãos, a família pode fazer essa autorização também. Pode né? sim, já aconteceu vários casos da pessoa não ter se declarado, e eu acredito que é por conta da informação mesmo. Não é um assunto que a gente conversa em casa, né? Vamos sentar aqui, Sim. vamos almoçar e vamos sim. falar doação de órgãos. Uhum. Isso não acontece. Deveria acontecer, mas isso não acontece, porque falar de doação é falar de morte. E muitas vezes a gente tem medo de falar para os nossos familiares, né, Sim. sobre esse assunto. Quem quer falar sobre morte, né? Aham. A gente tem tanta coisa para falar, verdade, vamos dizer assim. verdade. Mas a gente precisa começar a olhar pelo outro lado, como eu sempre falo, nós não sabemos o dia de amanhã se vamos estar como uma família doadora ou como uma família receptora. Então, falar Isso. sobre esse assunto é importante. Acredito que as pessoas que não manifestaram em vida e que a família autorizou, foi porque não tiveram a oportunidade, não se depararam com um podcast como esse, um momento Sim. como esse, uma entrevista, um depoimento de uma pessoa que teve sua vida transformada através do transplantes. Porque quando as pessoas se deparam com esse tipo de informação, elas se sentem sensibilizadas e dizem assim: assisti uma entrevista bacana, uma campanha tão emocionante. Se acontecer qualquer coisa comigo, eu sou um doador de órgãos. É dessa forma que acontece. Por isso que eu quero aqui parabenizar esse convite, porque a partir de momentos como esse, que nós temos a possibilidade de esclarecer dúvidas e de fazer educação em saúde e conscientizar o maior número de pessoas. Verdade, verdade. A gente que agradece. Estamos chegando ao fim desse episódio. Queria muito agradecer a participação de vocês e a contribuição para que essa educação em saúde ela chegue ao maior número de pessoas. Obrigada, Rafaela. Obrigada, doutor Cássio, também, pela presença mais uma vez, né? Eu que Aqui. agradeço o convite. E só citar um fato ocorrido. Sim. Talvez todos lembrem, talvez não a nova geração, mas o Titãs, o grupo Titãs, que teve um dos seus membros que foi atropelado e doou os órgãos. E entrevistaram um receptor de rim, perguntaram: o que é que você quer agora? Ele disse: eu quero poder tomar água sem peso na consciência. O receptor do pâncreas, ele disse: eu quero sentar num restaurante porque eu sou um diabético grave e pedir uma sobremesa. E o do fígado disse: eu quero dar um passeio na praia molhando os pés, porque essa barriga, que era cheia d'água, não me deixava andar. Então, através de um ato simples, olhe o que é a vida de quem está precisando. Olhe o que é que a gente pode ajudar, como transformar vidas, através de um ato de amor. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada a você que está nos acompanhando. Aproveite para encaminhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Nos ajude nesse processo, tá bom? Semana que vem tem mais um conteúdo. Espero você aqui no Se Encontra Indicação. Até lá.